Seja bem-vindo a bordo do primeiro Decolle News. Para você que já está acostumado com o Decolle Studios, que grava a edição do Decolle Cast, hoje vai ser o primeiro episódio onde você vai ter a primeira vez a fonte de aviador para aviador, as informações de tudo o que está por trás da mentira que está sendo contada para você em relação à falta de pilotos no mundo. Primeira coisa que você precisa entender: a diferença do aviador, do piloto e do empurrador de manete. O aviador é aquele cara que teve um desejo intrínseco desde criança de realizar o sonho de poder estar presente dentro de uma aeronave. Aquele que sempre desejou estar nos ares, aquele que observou outros aviadores e sabia que a aviação iria trazer para ele liberdade, ia trazer para ele a possibilidade de chegar a lugares distantes aonde poucas pessoas chegaram, ia poder voar alto, ia poder voar veloz. O piloto é aquele cara que passou por um processo onde ele viu que a aviação era algo muito legal. Ele observava a liberdade, a arte de comandar, a arte de liderar, a conexão com outras pessoas que era feita pelo aviador e então decidiu: eu quero também fazer parte disso. Porém, eu percebi em inúmeros momentos as pessoas chegando para mim e falando assim: eu acho legal, dá para viajar para alguns lugares, dá para ganhar bem, dá para ter uma vida boa. E essa é a grande diferença. Quando você tem um comprometimento intrínseco, quando você verdadeiramente quer fazer algo porque você acredita que é uma missão, que você pode tirar pessoas da onde elas estão e levar elas para onde elas querem chegar, quando você acredita que você pode levar pessoas a lugares aonde elas precisam estar, porque são negócios, porque é conexão com famílias ou porque elas querem ter algo de diferente na vida delas acontecendo naquele lugar, elas verdadeiramente vão estar conectadas com isso. Só que teve um pequeno problema. O aviador, ele tinha plena ciência de que ele iria deixar a sua família em casa, mas ele sempre teve dentro dele o reconhecimento de que a sua família era a maior riqueza que ele tinha. Começou no meio do caminho a acontecer que inúmeros pilotos começaram a fazer inúmeros momentos de demonstrar algo que na verdade não era verdade, que a aviação é a minha maior conquista, que a aviação é o meu maior amor. E eu vi no meio de todo esse caminho muitas pessoas se enganando, achando que indo para carreiras brilhantes, voando aviões melhores, voando para destinos melhores, ficando em hotéis melhores, bebendo bebidas melhores, comendo comidas melhores e fazendo outras coisas que não eram a verdade, eles estariam felizes. E aí o que aconteceu? Aconteceu o motivo de eu estar aqui falando para você o porquê que não falta piloto no mundo. O que está faltando hoje é aviador. Aquele que é comprometido com a missão, aquele que engaja no processo e entende o processo desde o início até o fim, aquele que tem uma visão do todo, aquele que sabe que dentro de qualquer operação você vai ter o nível estratégico, o nível tático e principalmente o nível operacional. Mas o que acontece com os pilotos hoje? Eles só enxergam o nível operacional. Quando você enxerga somente o nível operacional, você quer simplesmente enxergar aquilo que você vê com os olhos e você não enxerga o todo, você não enxerga com o coração. Tem um caso famoso que eu vou dividir com você, eu já vou falar para você dos news aqui e o porquê que eu estou gravando esse vídeo. Tem um caso famoso com o Bob Hoover, um dos maiores exemplos como aviador que existiram no mundo, e o Bob Hoover teve um caso em que ele abasteceu o seu avião, ele decolou para fazer mais uma das inúmeras apresentações que ele fez e que milhares de pessoas naquele momento assistiam a ele e que milhões de pessoas assistiam através dessa plataforma que eu estou falando com você agora sobre as acrobacias aéreas que ele fazia, com a exímia precisão e principalmente com finesse, algo que eu falo para muitas das pessoas e as pessoas ainda não entendem. O problema é que o avião começou a falhar. Esse avião falhou de uma forma em que foi insustentável manter o motor funcionando e ele acabou tendo uma parada de motor e pousado fora. Acabou causando um acidente
e ele teve que fazer uma aterrissagem forçada. Ele voltou caminhando para o aeroporto e procurou saber quem foi a pessoa que abasteceu o avião dele. E ao encontrar esse rapaz que abasteceu o avião, o rapaz estava bastante tenso, bastante preocupado, porque falou: meu Deus, a minha vida acabou. Eu abasteci errado o avião do Bob Hoover. E ele foi lá e olhou no fundo dos olhos desse rapaz e falou assim: meu rapaz, foi você que abasteceu o avião? Ele falou: sim, fui eu. Ele falou: você sabe qual foi o erro que você cometeu? Sim, eu sei. E aí ele falou: abasteci o combustível errado. E por ele ter abastecido esse combustível errado, Bob Hoover olhou nos olhos dele e falou assim: daqui para frente, você é a única pessoa que vai encostar o dedo no meu avião. Só você vai abastecer o meu avião daqui para frente. E ele falou assim: mas como? Eu cometi um erro terrível. Por que você, só eu, que vou fazer isso? E ele falou: porque você teve o aprendizado na prática. Eu reconheço que se você fez isso, você jamais vai cometer esse erro de novo. E agora eu vou falar para você o porquê, verdadeiramente, que está faltando aviador no mundo. Eu vou ler algumas notícias que eu separei aqui para você, depois vai ser colocado aqui quais são as notícias para que você saiba exatamente da onde que vem isso e o porquê que está faltando aviador e não piloto. Aqui tem eu separei uma reportagem que teve da BBC News, onde é falado aqui que os sindicatos dos setores têm recebido 3 vezes mais relatos de fadiga e a exaustão de pilotos nos primeiros 5 meses desse ano em comparação com o mesmo período de 2021. Isso aqui é algo que só agora está sendo levado em consideração. Inúmeros anos em que eu voei, em que se falou sobre fadiga, a maioria das empresas não quis dar atenção à fadiga. Todo mundo achava que era besteira. E durante muito tempo se tentou comprovar que o aviador não estava exausto, que o aviador simplesmente estava cansado. E aí começou a se trabalhar de uma forma para comprovar que isso não existia. E foi feito o quê? Varrida a sujeira para debaixo do tapete. Então entenda, os pilotos não estão voando fadigados agora. Os pilotos já estão voando fadigados há bastante tempo. Não é uma coisa nova. Um porta-voz da ALPA, Airline Pilots Alliance, a maior sindicato do gênero nos Estados Unidos, afirmou à BBC que este tipo de situação, juntamente com o pedido de medidas de redução de horas de voo para adesão a determinadas companhias aéreas, o aumento da idade de aposentadoria pode afetar a segurança na aviação. Isso aqui não é um problema que começou agora. Isso aqui os aviadores vêm alertando há bastante tempo, e simplesmente as pessoas consideraram que era besteira. Cada dia aparecia um abençoado, para não chamar de outro nome, e que falava assim: fica tranquilo, é só apertar um pouco mais que eles dão conta. E isso é verdade, você vai apertando um pouco mais e dá conta. Só que até avião tem limite. Quando o fabricante fabrica, ele fala: você tem um limite operacional de temperatura, de pressão, de tempo de operação. E infelizmente isso não foi respeitado. E os pilotos foram levando isso adiante. Falta de pilotos. Estados Unidos sofre com a falta de profissionais no setor da aviação. Volto a falar, não está faltando aviadores. Ou melhor, não está faltando pilotos, está faltando aviadores. E você já vai saber daqui a pouco por quê. Na última semana, mais de 4,6 mil voos foram cancelados no país, desde 2020, com a diminuição de viagens por causa da pandemia. Muitos funcionários decidiram mudar de carreira. Engraçado, né? A pessoa era aviadora, ela tinha convicção que ela queria continuar naquela situação. Por quê? Porque ela ficou muito tempo longe de casa. E o aviador sabia que a família era a única que ia receber eles no momento onde todo mundo ficou pensando que a companhia aérea ia fazer o melhor para manter eles empregados. E aí o que aconteceu? Em inúmeros lugares do mundo eu vi essas pessoas sendo mandadas para casa. Eu vi colegas implorando para continuar pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses a mais com salário para eles conseguirem equilibrar a situação. Não foi dada atenção. Inúmeras pessoas pediram para que mantivesse pelo menos um mínimo, para que a pessoa tivesse uma manutenção, que mantivesse pelo menos o programa de plano de saúde. Uma coisa que fazia muita diferença, pelo menos para cobrir a necessidade exatamente num programa, numa condição pandêmica, de você ter pelo menos a segurança que teria assistência médica, ou o seguro médico, como é chamado em alguns lugares. Isso também foi negado. E aí, algumas empresas começaram a fazer o quê? Começaram a botar pressão nos aviadores que ficaram e começaram a colocar eles para voar o dobro, o triplo da quantidade de horas que voavam,
começaram a cortar diárias, começaram a cortar a qualidade da comida, começaram a cortar a qualidade de hotéis, e aí simplesmente todo mundo colocou a desculpa de que a gente não podia fazer isso porque era um momento de corte de custo para conseguir manter operando. Só que o que aconteceu? Essas pessoas voltaram para casa, essas pessoas reencontraram as suas famílias, essas pessoas tiveram um tempo para repensar suas vidas. E hoje elas reconhecem que elas não querem mais estar a bordo de uma aeronave com as condições que estão sendo oferecidas. Então entenda, nós temos aviadores disponíveis no mercado que estão dispostos a voar a qualquer momento. Você vê que quando você pega um oficial da reserva em uma condição de militarismo, por exemplo, um militar, que ele vem sendo treinado há muitos anos para ser acionado em algum ambiente de guerra ou em alguma condição que ele precisa ser recrutado, ele vai estar pronto para ser chamado. Você tem uma situação como a gente teve anos atrás, quando teve uma outra crise da aviação, onde foi recrutados controladores de voo e eles compareceram para atender uma necessidade. Por que hoje os aviadores não estão dispostos a pagar esse alto preço? Porque da mesma forma que eu respondi para uma pessoa um dia que falou assim, nossa, você saiu da, teoricamente, então, a melhor empresa do mundo, onde se pagava o melhor salário, e o porquê que você saiu? Porque ninguém computa nessa conta o preço que você paga para estar colocando a tua hora à disposição. E é isso que está acontecendo, ó. Inúmeras condições. Agora tem uma empresa do país que está passando por uma crise tremenda, onde fala aqui, ó, pilotos da X marcam protesto por reajuste e compensação salarial. Só que o próprio piloto aceitou inúmeras reduções quando não deveria ter aceitado. Inúmeros copilotos aceitaram a proposta da empresa Y quando a empresa falou assim, a gente vai pagar para você um X e uma Coca para você vir voar aqui. E as pessoas acharam maravilhoso. Estou tendo um atalho, estou conseguindo ser promovido, vou botar 4 faixas no meu ombro, kkkk, enquanto nós tínhamos um monte de aviadores disponíveis no mercado para voar. Essas mesmas pessoas hoje estão enchendo o saco e reclamando que a condição delas está abaixo do mínimo operacional que elas precisariam. Eu gostaria que você entendesse o seguinte, foi você que se colocou lá. Foi você que, quando teve a primeira oportunidade de falar quero pagar para você 4 vezes menos do que era o salário de mercado, você aceitou voar por esse valor. E aí, quando teve a pandemia, a pessoa falou, vou pagar metade desse valor. E você também aceitou. E isso fez com que o quê? O mercado gerasse esse problema que está tendo por aí. Aí o sindicato está buscando comandantes, copilotos, comissários no voo brasileiro e convocou uma manifestação para essa empresa implementar uma política de compensação de salários. Não vai acontecer. Só lamento. Protesto está marcado para, não vou citar aqui, senão vocês vão saber de qual é a empresa que eu estou falando. O que eu quero falar para você? Durante muito tempo, aviadores fizeram até como eu fiz no passado. Eu mesmo voava para uma empresa que a empresa estava passando por uma crise econômica que estava relacionado a algo que estava acontecendo no país. E aí, eu e as outras pessoas que operavam nessa companhia, ficamos em hotéis de 3ª, 4ª, 5ª classe, lugar que não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, você olhava a toalha assim, você enxergava do outro lado de tão poída e ruim que estava a toalha, qualidade de comida era baixa, não tinha tampa nem na privada, mas a gente fez isso porque comprometimento, orgulho de estar naquela missão, saber que você estava fazendo parte daquilo que você tinha sido acolhido e que você se sentia pertencedor. A partir do momento que nós entramos em uma condição que a primeira coisa que foi feita, como é feita há muitos anos, a primeira pessoa que foi cortada e mandada embora foi o piloto, hoje ele não confia mais em você. E hoje eu deixo um alerta principalmente para você que é passageiro. A maioria dos passageiros acha, eu vou sentar aqui atrás e está tudo certo. Só que o que está acontecendo? Aqui são apenas umas pequenas notícias que tem. A Lufthansa entrou em greve agora, parou uma boa parte da Europa, todos os voos. A Air France para todo ano. A British Airways já parou inúmeras vezes. Nos Estados Unidos está virando caos. Isso é só o começo. E eu nem falei para vocês da parte do quanto está afetando o emocional e o quanto está afetando o psicológico dessas pessoas. Então esse aqui foi só o primeiro episódio da Decolle News. Aguarde os próximos, que
que isso aqui foi só uma coisa que eu senti no coração e, como você pode ver, não foi feito nenhum uma pauta, não foi conversado, eu apenas coloquei aqui algumas situações que aconteceram. Agora eu vou começar a trazer para você dados, empresas, locais e números de exatamente o que está acontecendo. Mas não esqueça, existem pilotos para tudo quanto é canto, mas existem pouquíssimos aviadores. E os aviadores, eles têm uma característica. Eles se adaptam facilmente, eles aprendem rápido, eles têm uma condição de liderança intrínseca absurda, eles têm uma alta autoestima, eles têm uma altíssima perspicácia, eles percebem coisas facilmente, eles mudam facilmente o rumo, eles conseguem comer desde o ovo até o caviar, eles conseguem fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem. E o porquê que eles fazem isso? Porque eles foram forjados em uma condição de alta pressão. Eles sabem exatamente aonde eles conseguem chegar. Eles têm uma autoconfiança incrível para pegar qualquer aeronave e decolar em baixíssima temperatura, em baixíssima visibilidade, voar por 16 horas e saber que eles vão enxergar uma única lâmpada lá do outro lado do oceano e vão colocar mais de 300 pessoas no chão em segurança. Então, para você que hoje está achando que o problema é a falta de piloto, nós não temos falta de piloto no mercado. Nós estamos com falta de aviador, porque muitos resolveram voar por qualquer preço. E agora todos estão pagando um alto preço. Agora, uma coisa você precisa entender. Qual é a grande diferença do aviador para o piloto e para o empurrador de manete? E é isso que você ficou esperando até agora, né? Para você saber. É que o aviador tem um negócio chamado MBA, Mente Blindada do Aviador. Tudo isso que ele passou, tudo isso que ele viveu, todas essas habilidades, características, todas essas competências o tornam um ser humano que tem a mente blindada do aviador. Isso você não compra na esquina, isso você não consegue preparar a pessoa em qualquer cursinho, isso você não consegue do dia para a noite fazer o que hoje eu vejo aqui em outras matérias que eu não citei aqui falando. Agora as companhias resolveram que vão baixar o nível. Agora as companhias decidiram que elas vão colocar um requerimento mais baixo. Agora as companhias decidiram que elas vão fazer de qualquer coisa para colocar qualquer pessoa aqui para manter o avião voando. Eu acho, meus amigos, que nós chegamos no que foi um filme, se eu não me engano, de lá de 1970, que foi dado o nome no Brasil de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Sabe por que o piloto sumiu? Não foi o piloto que sumiu, foi o aviador que sumiu. Porque o aviador ficou em casa e ele viu que a esposa dele fazia uma comidinha mais gostosa do que a comidinha que as pessoas estão querendo dar para ele dentro do avião. O aviador, ele gosta de tomar um café de alta qualidade, e aí teve algum chefe que falou assim, corta o café do comandante que ele não precisa. E aí ele falou assim, eu tenho um café em casa. Aí ele começou a receber ofertas de inúmeras outras empresas que sabem que o aviador tem uma capacidade absurda de governar, uma capacidade absurda de comandar. E a pessoa consegue se adaptar facilmente. Assim como eu me adaptei a essa plataforma que eu estou falando para você e inúmeras outras plataformas. E hoje eu treino pessoas para que elas consigam ativar, acionar dentro delas a autoestima, a autoimagem, que elas consigam ter o senso de liderança, que elas consigam comandar sobre a sua própria vida e que façam a diferença na vida de outras pessoas. Então se prepare, isso é só o começo. A partir do momento que todo piloto ativar a mente blindada do aviador, vai ter muito mais avião no chão. Até a próxima decolagem.